Hoje nós vamos meditar nesses 3 versículos, 13, 14 e 15, do capítulo 52 de Isaías, onde Deus se apresenta a nós como, ainda na pessoa do Filho, como o servo sofredor. Então abra aí a sua Bíblia, Isaías 52, apenas 3 versículos, e eu quero ler com os irmãos. Será que nós podemos ler juntos? A versão é atualizada, né? Vamos ler juntos? Vamos. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Que Deus, o nosso Pai, abençoe a leitura que nós acabamos de fazer em sua palavra. O novo comentário da Bíblia, ele se refere a esse texto, não somente esses 3 versículos que eu li, mas entrando também pelo capítulo 53, todo o capítulo 53, que são apenas 12 versículos. Então, o novo comentário da Bíblia se refere a esse texto todo, dizendo o seguinte: todo esse capítulo está impregnado de mistério. Somos nele apresentados ao servo sofredor de Jeová, de uma forma que emudece os lábios e força a alma a curvar-se completamente prostrada pelo espanto e assombro. O que ele está dizendo é que nós não podemos fazer uma leitura desses 3 versículos que nós lemos e do capítulo 53 de uma forma seca. Aliás, qualquer parte da Bíblia, mas principalmente esse texto. Não tem como a gente ler e fechar a Bíblia e ficar por isso mesmo. Ele está dizendo que isso aqui está repleto de mistério, que deve causar a nós espanto, assombro, o prostrar-se diante de Deus, o adorar a Deus pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 3 versículos que eu li, eles são uma introdução do que, se Jesus não tiver voltado, nós iremos meditar, que é o capítulo todo de 53. Então, esses 3 versículos aqui constituem essa introdução da apresentação do servo sofredor, e aqui ele está assim meio que resumido. Eles expressam o tema do que Isaías vai falar no capítulo 53, que é a glória através do sofrimento. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi glorificado, ele está glorificado ali junto ao Pai, mas até chegar nesse ponto, ele passou pelo sofrimento. E esse sofrimento Jesus Cristo passou em nosso lugar. Então nós precisamos entender o que aconteceu. Eu acho que a nossa mente jamais vai compreender totalmente, mas precisamos compreender cada vez mais o que Jesus Cristo fez por mim. O que aconteceu há 2000 anos atrás, quando Deus se fez carne e veio a este mundo. Então, nesses 3 versículos, nós temos, resumidamente, a transição do triunfo através do sofrimento para a vitória arrebatadora do servo sofredor. E eu quero convidar você a vermos alguns aspectos dessa caminhada do Senhor Jesus Cristo, do triunfo, passando pelo sofrimento até a glória final. O versículo de número 13, e eu vou fazer questão de repetir, porque são apenas 3 versículos, assim a palavra de Deus fica mais impregnada com aquilo que sai dos meus lábios. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. É Deus o Pai falando a respeito de Deus o Filho, que é tratado aqui como o meu
servo. O servo sofredor. Os verbos procederá e será estão no futuro. Ele procederá e ele será, indicando como o servo sofredor, ele vai encarar o sofrimento e que diante desse sofrimento pelo qual ele ainda vai passar, ele já é vencedor. Ele ainda vai passar pelo sofrimento, mas antes mesmo de passar, ele já é vitorioso. Se você voltar um pouquinho, uma página pelo menos, na minha Bíblia, e voltar para o capítulo 50, os versículos 4 até 9, nos ajuda a compreender o que eu acabei de dizer. É Jesus Cristo falando, ele diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos e juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há de que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Então aqui nós encontramos Jesus dizendo: eu ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Eu não escondi o rosto daqueles que me afrontavam e cuspiu em mim. Mas ele também diz: porque Deus, o Senhor, me ajudou, e porque ele estava ali comigo, eu não me sentia envergonhado. Fiz o meu rosto como um seixo, mas também sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Então é por isso que antes mesmo de passar pelo sofrimento, ele já é vitorioso. Procederá com prudência. A Bíblia de Jerusalém traduz há de prosperar. É como se estivesse dizendo, ele vai vencer. Ele vai passar pelo sofrimento, mas ele vai vencer. Meus irmãos, isso já daria para nós meditarmos durante toda a noite. Inclusive com aquilo que Jesus Cristo diz para nós: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu fui afligido, eu sofri, mas eu venci. Vocês estão no mundo, vocês têm seus problemas, vocês têm suas enfermidades, vocês têm suas aflições, mas tenham um bom ânimo, vocês também vencerão. Ele procederá com prudência, ele vai prosperar, ele vai vencer. Depois disso nós temos aqui 3 formas verbais, seguindo o será, que são: ele será exaltado, ele será elevado e ele será muito sublime. E cada uma dessas expressões aqui tem o seu significado. Por exemplo, ele será exaltado. Está falando aqui do surgimento do servo sofredor, saindo da sua humilhação. É quando ele ressuscita. O Senhor Jesus Cristo, Paulo vai dizer lá em Filipenses, que ele se humilhou. Ele se tornou servo. E ele morreu pregado em uma cruz, a pior morte que havia na época, e ele foi contado entre os malfeitores. Jesus foi humilhado de todas as formas e de todas as maneiras. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi exaltado. Ele foi exaltado. A Bíblia diz que ele será elevado. Está falando aí da sua contínua exaltação, a sua ascensão. A Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, ele subiu e ele está sentado à destra de Deus, o Pai.
Por isso ele fala que será muito sublime, falando exatamente da sua entronização à mão direita de Deus, o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que fala o versículo de número 3. Ele prosperará, ele vai agir com prudência, ele vai ser exaltado, ele vai ser elevado, e ele é muito sublime. Mas aí no versículo de número 14, Isaías passa a falar do sofrimento de Jesus Cristo, do servo do Senhor, do servo sofredor. Quando ele diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. O caminho até chegar no trono, aonde ele é muito sublime, aonde ele está à direita de Deus, é um caminho de dor. É tanta dor que deixou muitos pasmados diante do que estavam vendo. Meus irmãos, aqui nós podemos contemplar de uma forma assim bem vívida esse espetáculo espantoso do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra pasmar significa ficar admirado, ficar assombrado, ficar estupefato, que é uma outra palavra que a gente precisa procurar o significado. É ficar espantado, abismado. É você olhar uma cena, é você olhar para alguém, é você olhar para alguma coisa e você ficar assombrado diante do que você está vendo. Por que essa reação? Porque essa reação é como pasmaram muitos à vista dele. O texto diz: porque o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que os dos outros filhos dos homens. A tradução literal desse versículo, ela chega mesmo a causar espanto. Literalmente aqui está escrito o seguinte: o seu aspecto afastava-se tanto do humano que não parecia filho de homem. A nova versão internacional traduz esse texto assim: a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Então, resumindo essas três traduções, o Senhor Jesus Cristo, depois de ter passado uma noite nas mãos dos soldados judeus, que foi aqueles que foram prender Jesus junto com os sumos sacerdotes, e depois de passar uma manhã todinha nas mãos dos soldados romanos, quando ele foi apresentado ao povo, não parecia mais um ser humano. E nós vamos ver o porquê disso. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Quando o Senhor Jesus Cristo já está preso, a partir do versículo de número 63, ele está ali ainda diante do sinédrio, e o sumo sacerdote pergunta que ele responda se de fato ele é o filho de Deus. Versículo 64, Jesus diz: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Veja o que diz agora o versículo 67. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Evangelho de Marcos, capítulo 14, o versículo de número 65. Diz que Marcos
falando sobre isso. Ele diz: puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. E no capítulo de número 15, a partir do versículo 16, nós lemos: então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, paulada, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. A aparência do Senhor Jesus Cristo estava desfigurada pela violência que ele sofreu. Desde a noite de quinta-feira até as 3 da tarde da sexta-feira. Murros, bofetadas, tapas, pauladas e uma série de outras coisas. Então, vocês imaginam aqueles soldados fortes, preparados para aquilo, e cada um queria. Ali estava infestado de demônios também. E cada um ali queria dar o seu murro. Quem sabe para depois ficar uns conversando com os outros, ele dizendo: eu dei 3, eu dei 5, eu dei mais do que você, o meu foi mais forte do que o seu. Eu tenho aqui em mãos um texto, é atribuído a um médico. Ele não afirma que Jesus passou por isso. Ele apenas diz que, como médico e como cirurgião, e trabalhando muitos anos, principalmente com pessoas enfermas, pessoas no leito de morte e até com cadáveres, ele diz o seguinte: eu vou escrever sem presunção alguma o que eu acho que Jesus Cristo passou. Ele começa falando ali pelo o sofrimento de Jesus no Getsêmani, quando o seu sangue se transformou em gotas de sangue, e ele diz: olha, só Lucas que se refere a esse fato, e Lucas era médico. Então ele fala desse fato como historiador, mas ele fala também como médico, e ele afirma que Jesus Cristo passou por o que ele passou através de um fenômeno muito raro, que a pessoa só passa por aquilo, suar sangue, se for por causa de uma emoção muito profunda ou um medo muito profundo. E Jesus Cristo chega a dizer isso para os seus discípulos. Ele diz: a minha alma está profundamente triste. Ele estava em agonia, diz o texto bíblico, quando ele passa pela situação pela qual ele passou. Mas esse texto que é atribuído a esse médico, ele continua dizendo: tal tensa tal tensão extrema produz a ruptura das veias capilares que estão abaixo das glândulas. E ele vai falando aí, mas aí quando ele chega um pouquinho mais embaixo, ele vai dizer assim: os carrascos devem ter sido 2, um para cada lado, de igual envergadura. Golpearam e açoitaram a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele dilacera-se e racha-se. O sangue esguicha. Em cada golpe, Jesus pula em um sobressalto de dor. As forças diminuem, um suor frio banha-lhe a fronte. A cabeça roda em vertigem de náuseas, arrepios lhe correm na coluna. Se não estivesse amarrado pelos pulsos a uma grande altura, acabaria em uma poça de sangue. Depois a zombaria da coroação. Com espinhos compridos, mais duros do que os de acácia, os carrascos teceram uma espécie de capacete e o colocaram em sua cabeça. Então, aquela coroa de espinhos. Os espinhos penetraram o couro cabeludo e o fazem sangrar.
os cirurgiões sabem quanto sangra o couro cabeludo. Provavelmente ele deve ter também sofrido golpes de pau na cabeça, que deixou parte da sua face uma chaga horrível. Provavelmente o nariz estava deformado por uma fratura na parte cartilaginosa. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem despedaçado à multidão, enfurecido, o entrega para a crucificação. Carregam sobre os ombros de Jesus a cruz, segundo ele, deveria pesar entre 60 a 70 quilos. Jesus caminha de pés descalços em uma estrada cheia de pedras. Os soldados continuam açoitando com cordas. Muitas vezes Jesus Cristo caiu, provavelmente sobre os joelhos. O ombro, que já está coberto de chagas, quando ele cai no chão, a trave foge-lhe e esfola mais um pouco. Lembrando que aquela madeira era toda áspera. E no Calvário, então, começa a crucificação. Primeiro é tirado a sua roupa. Cada linho do tecido adere à carne viva. Ao tirar a túnica, as terminações nervosas descobertas pelas chagas laceram-se. Os carrascos tiram a túnica com força violenta. Como é que aquela dor atroz não provoca uma síncope? O sangue recomeça a escorrer. Jesus é estendido de costas. As suas chagas encrostam-se de pó e de brita. Estendem seus braços sobre a cruz. O carrasco pega um prego comprido, pontudo e quadrado. O apoio no pulso de Jesus com um golpe firma de martelo e o crava. Jesus deve ter contraído o rosto espantosamente. No mesmo instante, o seu polegar, com um violento movimento, põe-se à oposição. Na palma da mão, o nervo mediano é puxado. Pode-se imaginar o que Jesus deve ter experimentado. Uma dor terrível, agudíssima. É a dor mais insuportável que um homem pode experimentar. Aquela dada pela ferida de grandes centros nervosos. Provavelmente o nervo não foi destruído. Só em parte. Quando o corpo de Jesus estava suspenso, provavelmente o nervo se estendeu fortemente, como uma corda de violino tensa, e a cada sacudida, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que vai durar 3 horas. Jesus está com a cabeça inclinada para frente, por causa da espessura da coroa de espinhos que lhe colocaram na cabeça, impede dele se encostar à madeira. Cada vez que ele levanta a cabeça, recomeçam as fincadas agudíssimas. É meio-dia. Jesus tem sede. Não bebeu nada desde a tarde precedente. A sua feição é tensa, o rosto é uma máscara de sangue. A boca semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca, lhe arde em sede, mas ele não pode deglutir. Um soldado lhe estende sobre a ponta da lança uma esponja de uma bebida ácida usada entre os militares. Tudo isso é uma tortura. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai acentuando-se. Ele diz que começa um fenômeno chamado tetânia. São câimbras generalizadas. Aí o Senhor Jesus Cristo começa a ficar também sem respiração. A respiração fica pouco. Cada momento mais curta. Jesus está já sufocado. Os olhos saem fora das órbitas por causa das dores terríveis. Mas devagar, com esforço sobre-humano, ele acha um ponto de apoio sobre os pregos dos pés. Aí ele faz força e se levanta um pouco. Por que esse esforço? Porque ele quer falar. E o que ele quer falar? Ele quer falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E depois disso, Jesus ainda se esforça mais algumas vezes, porque ele falou 7 frases, estando ali na cruz. Então todas as suas dores, a sede, as câimbras, as vibrações dos nervos, arrancam dele um lamento misturado com um mistério espiritual, quando ele diz também:
Deus meu, por que me desamparastes? E dali Jesus Cristo termina dizendo, tudo está consumado. E depois, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Meus irmãos, há toda a dignidade que há no ser humano, na nossa aparência, nós que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, tudo isso foi tirado do Senhor Jesus Cristo. Zombaram dele. Inclusive, quando ele estava na cruz, disseram, você não é o Filho de Deus? Então desce daí, salva-te a ti mesmo, salva nós também. Enquanto ele estava sendo ali humilhado pelos soldados, eles se curvavam diante dele, mas não para adorá-lo, mas zombando. Uma adoração apenas de zombaria. E tudo isso, além do sofrimento físico, fez com que Jesus Cristo chegasse a essa situação em que o profeta Isaías diz, como pasmaram muitos à vista dele. Jesus não parecia mais um ser humano, mas apenas um amontoado de carne e sangue. Tanta violência sofrida por ele. Bom, mas aí no versículo de número 15, nós temos a vitória desse servo sofredor. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. A profundidade da humilhação pela qual Jesus Cristo passou, do sofrimento, da desonra, agora é ultrapassada pela vitória, pelo que eles agora estão contemplando. Eu fico imaginando se eles ficaram pasmos quando viram Jesus Cristo daquela forma. Como será quando Jesus Cristo estiver voltando, com todo o poder e em toda a sua glória? Nós não temos condições de imaginar, se nós aqui estivermos, o que nós vamos ver. Ou mesmo depois de mortos, porque nós vamos ressuscitar. Nós não temos condições de imaginar a glória que há de ser revelada. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, mas ele venceu. O texto diz, ele causará admiração. Ele vai surpreender as nações e os reis da terra. Aquele que uma vez surpreendeu ou pasmou a muitos pelo seu sofrimento, vai tornar a assombrá-los com o seu triunfo, com a sua exaltação. O texto diz que ficarão admirados e fecharão a sua boca por causa dele. Reinos e nações vão se sentir incapazes de dizer uma só palavra ao contemplarem o espetáculo de triunfo que vai ser o resultado do sofrimento pelo qual o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Eles ficarão extasiados diante da glória do Senhor Jesus Cristo. Se você voltar a sua Bíblia para o capítulo 49 de Isaías, o versículo de número 7, assim diz, ao finalzinho deles, os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Capítulo 45, versículo de número 23 aqui de Isaías, está escrito, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. O apóstolo Paulo vai usar esse texto lá em Romanos 14, para dizer que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo, e toda língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. A aparência do Senhor Jesus Cristo aqui é outra, é uma aparência poderosa, é uma aparência potente, que vai causar silêncio por respeito e temor. É tão interessante. Jonas fugiu da presença de Deus, e ele está no navio, lá no porão, e Deus manda uma tempestade, e os marinheiros estão lá em cima com medo, cada um clamando ao seu Deus, e Jonas está lá embaixo dormindo. O capitão do navio chega e diz, o que é que se passa contigo? Você está aí dormindo? E a Bíblia diz que ele ficou calado.
dizer o quê? O Senhor Jesus Cristo fala sobre a ceia que foi dada por um rei. E as pessoas que foram convidadas começaram a se desculpar. Eu não vou poder ir porque eu fiz um negócio ali, vou olhar. Comprei uma junta de bois, comprei uma fazenda e vou olhar, vou ver como é que está. Eu casei, não posso ir. E ele mandou que trouxessem então outras pessoas. E foram trazidas outras pessoas. Mas quando aquele rei entra no lugar da festa, ele observa que tem uma pessoa sem veste nupcial. E ele pergunta: amigo, como você entrou aqui? E ele emudeceu. Meus irmãos, no dia em que nós comparecermos diante de Deus, e a Bíblia diz que cada um de nós vai comparecer diante de Deus, não haverá desculpa alguma. Não haverá nenhuma justificativa. Nós ficaremos calados, não teremos desculpas. Quando Deus então começar a questionar, por exemplo, a nossa negligência, a nossa infidelidade, a nossa incredulidade, nada poderemos dizer diante dele. O texto diz que Jesus sofreu, o texto diz que Jesus morreu, mas ele ressuscitou, ele subiu ao céu, ele está à direita de Deus Pai, de onde virá para buscar aqueles que lhe pertencem. Nós temos sofrido nesse mundo. Eu sei que todos nós aqui já passamos, estamos passando ou iremos passar por algum tipo de sofrimento neste mundo. Mas como Jesus, se nós formos obedientes, se nós formos fiéis, se nós formos perseverantes, a Bíblia diz que nós vamos triunfar e vamos subir para estarmos com Ele por toda a eternidade. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39, ele disse: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E no versículo 18 desse capítulo, Paulo diz: porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Diante do que Jesus Cristo padeceu, e ele padeceu em meu lugar, no seu lugar, nós é que deveríamos ter sofrido toda aquela afronta, cada cusparada, cada tapa, cada murro, cada bufetada, cada paulada, a coroa de espinho, os pregos, nós é que tínhamos que ter passado por tudo aquilo. Mas porque ele nos ama, ele assumiu o nosso lugar. Ele pagou o preço do nosso pecado. E aí, diante disso, vem algumas perguntas para mim, para você que está aqui essa noite, para você que está em casa, para quem quer algum dia que venha a assistir essa palavra, vem algumas perguntas para nós que somos cristãos. Por que mesmo diante de tudo que Jesus Cristo fez, nós somos tão infiéis, tão ingratos, tão negligentes? Eu estava pensando, enquanto eu estava meditando nesse texto, o Senhor Jesus Cristo sabia que ia passar por tudo aquilo. Ele sabia, várias vezes ele falou para os seus discípulos: nós estamos indo para Jerusalém e lá vai acontecer isso, isso e isso. E por que ele foi até o final?
Aí eu fiquei pensando na gente, porque eu coloquei aqui fenômeno pós-pandemia. Depois da pandemia, alguns deixaram de frequentar as suas igrejas. Aqui mesmo tem algumas pessoas que deixaram de vir à igreja. Outros, não sei porquê, vem pela manhã, mas não vem à noite, vem à noite, mas não vem pela manhã. É diferente do que era antes, entenderam? Antes da pandemia. Quando aquela pandemia começou, alguns pensaram, é Deus chamando a sua igreja para trazer um avivamento, um renovo, e pode ser que tenha sido mesmo. Mas em vez disso, muitos fizeram foi se afastar. Outros estão indo às suas igrejas um domingo por mês. E uma coisa que a gente tem percebido, muita gente chegando atrasado mais do que já era antes. Aí me vieram algumas perguntas, que eu quero lançá-las para que você possa pensar. Diante do que Jesus Cristo fez por mim, diante do que Jesus Cristo fez por cada um de nós, por que estamos vivendo assim? As perguntas são: por que no trabalho, na universidade e na escola essas coisas não acontecem? Você vai para a escola de vez em quando? Você vai para a escola só no dia de prova? Só quando está com vontade? Vai trabalhar só quando dá? Chega a hora que quer? Por que para o trabalho, para a universidade, para a escola não é assim? Porque quando vamos viajar ou fazer outra coisa, estamos dispostos a levantar cedinho. Às vezes, vamos sair 5 horas da manhã. Levanta 4 horas, prepara tudo, 5 horas está em pé. Mas se a gente disser amanhã nós vamos ter uma reunião de oração aqui 5 horas da manhã, não aparece ninguém. Porque temos tanta disposição para ficarmos até alta hora da noite, assistindo um filme, assistindo um jogo de futebol, um debate que não aparece nada de novo. Mas se dissermos, nós vamos ter uma vigília de oração aqui na igreja, vem 2, 3. Por quê? É porque o que Jesus Cristo fez por nós não vale nada? É porque um ser humano que praticamente não faz nada por cada um de nós individualmente, pessoalmente, vale mais do que o que Jesus Cristo fez? Um time de futebol vale mais do que Jesus? Nós precisamos pensar e repensar a nossa vida cristã. O meu chefe lá no trabalho merece mais honra do que Jesus? Precisamos pensar nisso, irmãos. Por que eu tenho tanta disposição para levantar cedo? Para aquilo que me agrada, para aquilo que eu preciso, para a minha vida material, e não tenho disposição para as coisas espirituais? Por que fazemos a tarefa da escola, da universidade, mas quando o professor da escola dominical passa para fazer em casa, chega domingo, alguém fez? Ninguém fez. Você leu a lição durante a semana? Muitos nem a revista não traz. Mas lá para o trabalho, leva até trabalho para casa, para fazer em casa. Porque no outro dia o chefe vai cobrar. Escola. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, não. Mas a Bíblia manda a gente priorizar o reino de Deus. E nós não estamos priorizando o reino de Deus. E eu fui pensando, por que alguns trabalham longe de casa, mas vão todos os dias trabalhar e às vezes de coletivo, em pé, cheio. Aí não vem para a igreja porque é longe, porque não tem carro, porque isso, porque aquilo outro. Porque nós defendemos o político da nossa escolha, brigamos por ele. Alguns até querem obrigar os outros a fazer o mesmo. Mas não falamos de Jesus para ninguém. Trabalha ali com a pessoa há anos, estuda ali com a pessoa há anos. Nunca falou de Jesus para aquela pessoa. Mas discute qualquer outra coisa, menos isso. E são tantos os porquês. E se Jesus tivesse feito o mesmo, onde estaríamos agora? Se Jesus não tivesse se sacrificado e pagado o preço, aonde nós estaríamos agora?
Se nós não priorizamos Jesus em nossa vida, nós somos ingratos, nós somos infiéis, nós somos injustos e nós somos negligentes. Ele pagou o preço pela nossa alma. E o que é que nós estamos fazendo da nossa alma, pela qual Ele pagou o preço? E o que estamos fazendo por Ele, como demonstração da nossa gratidão? Para dizermos, Jesus, muito obrigado. Eu não ia aguentar aquilo que o Senhor passou por mim. E nem iria adiantar, porque nós somos pecadores. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que nós estamos estudando em Isaías 40, 41, 42, 43. Ele se fez homem, Ele se fez servo, Ele sofreu, Ele morreu, por amor a mim e por amor a você. Que o que nós vimos nesses 3 versículos possa, sabe, trazer mudanças na nossa vida. Na nossa vida cristã, na nossa vida pessoal. E que o que nós vimos nesses 3 versículos sirvam para nos ajudar a compreender o que Jesus Cristo fez por nós. Não é só questão de pertencer a uma religião, não é só questão de pertencer a uma igreja, não é só questão de pertencer a uma denominação. É questão de eternidade. E se Jesus Cristo não tiver voltado, próxima vez que nós nos reunirmos, aí nós vamos pegar esse capítulo 53. Esses 3 que nós vimos hoje são só introdução. Mas vamos ver assim de uma forma mais pormenorizada. O que Jesus Cristo fez por mim, o que Jesus Cristo fez por você.